camisa do Flamengo hoje arrecada mais do que muitos clubes da Série A. Uma desproporção colossal que a gente tem hoje no futebol brasileiro. Só a camisa do Flamengo, só a camisa arrecada mais que muitos clubes brasileiros. O setorista do nosso Mengão vai trazer muito mais informação no programa aqui do Sport TV. Então, irmão, deixa aquele teu like, seja muito bem-vindo e se inscreve no canal se você é o novo por aqui. Fechou? Partiu! Ilan, agora vamos então, você já até deu um spoiler aí, né? Vamos falar de um clube associativo, rival do Fluminense e que parece ter cada vez menos razões para pensar em se transformar em SAF. Tá correto esse raciocínio ou é exagero? Com um patrocínio nesse nível aí, né? Do que foi anunciado, o maior do futebol brasileiro. Teve gente fazendo conta de que seria o segundo da França, o segundo da Alemanha, enfim. Primeiro da Itália até, né, Irlan? Comparação difícil, né? Então, comparar... pois é. Comparação difícil de fazer. Assim, até com a Europa já, é mais difícil. Mas, assim, o maior patrocínio do Brasil, acho que é muito óbvio que o Flamengo vai ter, né? Largamente a torcida mais numerada do país. O clube hoje, né, com uma sequência de resultados esportivos incríveis, e, obviamente vai motivar o torcedor e vai trazer mais disposição de marca, aquele ciclo vicioso do futebol, né? Então, assim, que era o maior, a gente já sabia. O negócio a gente não sabia essa proporção aí, né? Estamos vendo um gráfico aí. Maiores patrocínios master, né? Cara, isso aqui é um absurdo. 268 milhões patrocinador master do Flamengo, enquanto o Corinthians com 100 e o Palmeiras com 100. É quase 3 vezes mais, irmão. Fica na barriga do time, Caraca, da camisa do time. O Flamengo, ele tá, assim, muito acima dos demais rivais, inclusive Corinthians, que tem um nível de exposição tão grande quanto o Flamengo, e o Palmeiras, que é um clube que tem, né, os resultados esportivos tão positivos quanto o Flamengo, né? E estão passando muito abaixo do Flamengo nesse caso. Olha o valor aí, 268 milhões e meio, né, mais ou menos a previsão que se faz hoje, o Flamengo vai receber nesse novo patrocínio, é mais do que a soma, né, claramente, do Corinthians e Palmeiras. Talvez até se juntasse o Vasco aí, ficava até bem parecido também, e a gente vai olhar outros clubes que estão bem abaixo disso, né? É uma desproporção colossal que a gente tem hoje no futebol brasileiro. Tem um outro dado que é mais chocante ainda, tá? Que é o outro gráfico que a gente vai mostrar agora, que é como a camisa do Flamengo hoje arrecada mais do que muitos clubes da Série A, né? Pegando os dados de 2024, evidentemente, né? Como a camisa do Flamengo aí, que absurdo. Ela batendo aí esses 400 milhões no valor geral, né? Com esse novo contrato já, a gente falando da patrocínio master, a camisa do Flamengo hoje arrecada para o clube mais do que a receita recorrente, né? Aí sem venda de jogador, tá? Eu peguei só a receita que os clubes têm ali, as mais básicas, sem considerar a venda de jogador, tá acima de Vasco, Cruzeiro, Fortaleza, Bahia, Vitória e Juventude, considerando que eles arrecadam. E a diferença não é pouca não, tá? É só a camisa, só os patrocinadores do Flamengo hoje, só a camisa, 414 milhões em 2024, e o Vasco somando tudo, menos as vendas de jogadores, né, assim como o Flamengo também, o Vasco com tudo, irmão, ingresso, camisa, jogos, enfim, títulos, entre aspas, que não ganha, mas acho que é por isso que eles ficam revoltados com o Flamengo, né? 300 milhões o Vasco com tudo, somando tudo aqui, não dá a camisa do Flamengo, fica 114 milhões atrás da camisa do Flamengo, irmão. Isso aqui é um absurdo, isso aqui, irmão. Em 2024, tá? E aí são os dados da categoria convocada. Só para deixar bem claro aí, o Flamengo arrecada com a camisa na soma de patrocínio master com outros patrocínios, a manga, enfim, né? Arrecada 400 milhões. E o Vasco arrecada 300 milhões no total, patrocínio, tudo menos venda de jogador, né? E aí, daí você vai somando também, vai Cruzeiro, Fortaleza, Bahia, Vitória e Juventude, né? São 6 clubes com arrecadação total menor do que o Flamengo consegue com seus patrocínios na camisa. Tem mais, Irlan? A gente pegou só exemplos aí, né? Eu ainda tenho uma dúvida para tirar. A gente consegue imaginar se é sustentável, se o Flamengo consegue manter isso? Precisa do resultado esportivo? Só o fato de ter a torcida grande já garante? Que tipo de projeção dá para fazer? Não é previsão, é projeção. Assim, esportivamente o Flamengo está muito organizado, financeiramente ele deu um salto nos últimos anos, embora a gente tenha falado de um crescimento do endividamento do clube, mas faz parte também desse processo, né, de salto esportivo e financeiro. A grande questão que eu acho que a gente tem que atentar aí, né, e vou falar de forma breve, esse mercado de apostas esportivas, ele está
teve um processo de ascensão e ele deve chegar agora no momento de descida. Em que sentido? Né? A gente tem muitas empresas no Brasil, elas vão competir entre si, algumas empresas de fato não vão sequer seguir funcionando porque tem outras finalidades, inclusive lícitas. Existem empresas que só surgiram para que elas possam ser vendidas no futuro, ou seja, não tem perspectiva de disputar de fato esse mercado, mas só ter uma visibilidade e para que depois possam ser incorporadas por empresas maiores, considerando ali a carteira de clientes delas e etc. E tem essas empresas grandes, de fato, que querem disputar o mercado em si. Só para ter uma ideia, são hoje 90 empresas diferentes de bets no Brasil e 170 marcas, né? Porque essas empresas podem ter mais de uma marca, podem ter até 3 marcas, e por isso a gente tem esse volume tão grande e elas todas disputando esse espaço midiático ao mesmo tempo e oferecendo patrocínios bem acima do valor imaginável, né, dentro do futebol brasileiro. Né? Aí é um problema que a gente tem hoje, que a gente tem inflação causada pelas SAFs, né, pela injeção de dinheiro nas SAFs, que também é um processo que vai ter uma descendente em breve, e tem, por outro lado, esses patrocínios meio que fora da curva em termos de valor de mercado de fato, que são dessas bets que estão disputando esse mercado e em breve vai ter que se assentar. Né? Ou seja, as grandes empresas vão incorporar as menores, vão comprar as menores, vão fagocitar essas empresas menores, como é comum em qualquer mercado, nesse sentido de monopolização, e as grandes que ficarem, elas vão disputar entre si. Né? O prazo para isso aí, tem gente que diz que é de 3 anos. Né? Como os clubes vão se organizar para isso, é outra história que a gente vai precisar contar em outro momento mais preciso. Pra gente ver a prateleira hoje, que quando o Bruno Henrique fala que a gente tá em outro patamar, resume muito bem isso aqui, né? Deixa bem em evidência essa frase, né? Hoje o Flamengo só a camisa vale mais, tá valendo mais, né? Consegue arrecadar mais do que os outros clubes somando tudo, irmão, tudo. É um absurdo isso daqui, ó. Quero muito saber a tua opinião, deixa o teu like aí, se inscreve no canal e muito obrigado pela tua presença, hein? Fui!